pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu Brião, a apresentadora do EstampaCast, e quero começar esse EstampaCast super especial agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Estou vestindo Loja Incógnita hoje, que é uma das patrocinadoras do EstampaCast, e temos também o patrocínio da Clipe e Juí. Hoje eu estou aqui para entrevistar a Patrícia Soares. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Hoje nós vamos falar então sobre a sua profissão, a analista de comportamento. Quero conversar um pouco com você também sobre, né, essa parte do teu trabalho com as crianças. Então, se você pudesse apresentar para mim, falar um pouquinho da sua formação, fique à vontade. Obrigada, então. Boa tarde, né? Que bom. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Então, eu sou psicóloga de formação e analista do comportamento, então. Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, né? Eu sempre flertei aí muito com essa área, tem um lado muito lúdico aí que eu exploro bastante. E conforme eu fui avançando, então, na psicologia, fazendo os meus estágios, eu descobri que era isso que eu queria fazer. Né? Era poder dar esse olhar diferenciado para as crianças, então, esse acolhimento aí, e foi isso que acabou me direcionando, e foi aí que eu caí também na análise do comportamento. Como que eu cheguei aí? Trabalhando com crianças autistas, que é muito do que eu trabalho hoje também, e foi por aí, então, um pouquinho. Né? O que faz o analista do comportamento? O analista do comportamento, ele vai trabalhar, então, ele vai avaliar, ele vai observar como que o meio interfere em como nós nos comportamos e o que a gente pode fazer, então, para modificar o nosso comportamento. Quando tem um excesso comportamental, quando tem um atraso no desenvolvimento. E aí, é nesse momento que eu entro muitas vezes. Certo. Eu primeiro já quero, assim, dizer que eu admiro muito essa profissão. Inclusive, eu sou mãe, tenho um filho que hoje está completando 5 anos. Inclusive, parabéns, filho, se você assistir esse podcast, né? Então, assim, quero te dizer que eu acredito que é uma profissão extremamente importante. Eu sempre brinco que eu acho que todo mundo deveria ir na psicóloga, inclusive os psicólogos irem em psicólogos, né? Mas assim, eu quero que, claro, você já me explicou como que funciona então essa questão da análise comportamental, né? Eu quero entender mais ou menos assim, como que isso funciona com as crianças, tá? O meu filho, ele faz acompanhamento psicológico desde os 2 anos, porque eu sei da importância que tem isso, né? Eu acredito que uma criança que cresce, né, que se desenvolve com um acompanhamento psicológico para entender as suas próprias emoções, já cresce muito mais avançada, né, entendendo do mundo. E eu quero entender, então, como que isso funciona mais na prática com as crianças. Então, eu acho que bem legal, né, essa tua postura, parabéns. Obrigada. E ele vem muito nisso, né? Eu acho que é muito legal a gente poder passar para as pessoas de que a psicologia, ela não precisa entrar só para remediar, né? Não só depois que tem um atraso no desenvolvimento, não só depois que tu percebe que essa criança tá em sofrimento ou passa por um luto. A psicologia, ela pode e ela deve ser preventiva. Né? Então, tu vê aí, às vezes tem famílias que me procuram por questão de telas, porque a gente não pode deixar de levar em consideração de que a pandemia afetou a nossa vida, o estilo de vida, o comportamento, os laços sociais. Com certeza. Então, para as crianças, né, pensando na idade do teu filho, então, olha a idade que ele tinha, né? Os primeiros anos de vida dele foi fechado dentro de casa. Então, a psicologia, ela vai entrar muito nisso. Né? Nessa parte preventiva, de como que eu vou ajudar essa criança a compreender as suas emoções, a ver o que ela quer comunicar, porque às vezes ela não tá sabendo, né? Eu trouxe as telas por quê? Porque as telas, elas colocam a criança numa posição muito passiva. Então, eu tô recebendo informação, eu tô recebendo estímulo, mas eu não necessariamente preciso responder a isso. E aí, às vezes, as crianças vêm muito com essa falha na comunicação. Elas não conseguem comunicar seus desejos, seus medos, né? Enfim, o que pode estar de errado aí. E a psicologia pode entrar nisso. Assim como nós podemos entrar também quando tem, né? Quando já está constatado aí um atraso no neurodesenvolvimento, né? Ou então, não necessariamente a criança precisa ter um diagnóstico fechado, mas tu viu aí, tem uma dificuldade na socialização, uma dificuldade na fala. O meu trabalho, né, eu sou muito privilegiada e eu gosto de trabalhar muito em conjunto. Então, geralmente tem
um fono que atende a criança também, um terapeuta ocupacional, uma neuropsicopedagoga, que aí a gente vai trocando figurinhas para o melhor desenvolvimento dessa criança. Sim, eu acredito que isso já responde a minha próxima pergunta, que seria essa questão da necessidade, né? Muita gente tem essa impressão, essa questão de que nós só precisamos procurar uma psicóloga quando temos um problema, né? Mas, bem como tu disse, a psicologia, ela também entra numa forma de prevenção, né? Então, eu acredito muito nisso, eu admiro muito, né, o trabalho das psicólogas. E eu quero te perguntar mais também sobre essa questão do autismo, né? Hoje, o TEA é uma coisa muito falada, né? Graças a Deus, assim, realmente começou a ser falado, porque eu vejo muitas pessoas adultas também descobrindo que agora tem autismo, né? Então, assim, como que você vê essa crescente em relação à informação sobre esse, né, problema? Realmente, pelo bem e pelo mal, que bom que tá se falando mais, né? Sim. A parte ruim é que é isso. Às vezes as pessoas pegam checklists da internet, né? Ou então pensam assim, mas eu tenho um sintoma, eu tenho alguma coisa que foge, que destoa no meu comportamento. Talvez eu seja autista. Não é por aí. Sim. Então, nós temos aí critérios diagnósticos que precisam ser fechados. Então, que bom que a gente tem espaços para poder falar sobre isso, para também as pessoas terem essa compreensão de buscar profissionais sérios, né, que tenham uma expertise no assunto para poder avaliar. Muito recentemente, como tu falou, a gente teve aí, cada vez cresce mais, então, os casos, né, diagnosticados de autismo. Não necessariamente, a gente também não tem estudos que nos diga 100%, mas não necessariamente estão crescendo os casos de autismo. O que melhorou? O nosso refinamento nas avaliações, a gente teve uma mudança aí nos critérios, né, do DSM. Então, também teve essa mudança de que antes era separado em caixinhas e agora a gente vê o autismo como um grande espectro, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento aí também, tá tudo mais claro para nós. Então, isso ajuda a aumentar os casos. Sim. Que é importante as pessoas saberem, de que ninguém se torna autista, né? Então, isso também, por isso que eu falei pelo bem e pelo mal. Às vezes as pessoas olham na internet e, mas eu já não gosto mais de sair de casa, ou o barulho me incomoda, ou eu não tô mais comendo tal coisa, então eu devo ser autista. Não, a pessoa nasce autista, né? O que pode acontecer é isso. Hoje em dia, muitas pessoas adultas têm percebido, não, mas peraí, eu sempre, né, tive alguma coisa que me diferenciou durante toda a minha trajetória, em algum momento eu tive um sofrimento. É muito comum pessoas que buscam o diagnóstico e fecham de autismo na vida adulta, que sofreram por momentos de depressão, ou que hoje em dia sofrem com ansiedade, porque percebem que não transitam pelo social, né, como deveria se esperar. Sim. E aí vem, não, peraí, tem alguma coisa comigo, né? Então, isso é muito comum acontecer. Mas que bom que cada vez mais a gente tem pessoas capacitadas para isso, né? E as nossas avaliações estão muito melhores. E os profissionais também estão muito mais capacitados para poder dar uma assistência tanto para crianças quanto para pessoas adultas que fecham o diagnóstico. Sim. Né? E eu quero te perguntar também a questão da família, né? Porque eu acompanho, assim, várias pessoas, tanto adultos, né, que descobriram agora que são autistas, quanto mães de crianças autistas, né? E eu quero que tu fale um pouquinho dessa questão dos pais, porque eu vejo que às vezes há essa questão, assim, da aceitação, né? Às vezes é muito difícil a aceitação, ainda tem um certo, assim, preconceito, né? Um medo também, porque é uma coisa falada, mas muitas pessoas ainda não têm as informações necessárias, não só do que é uma pessoa autista, mas também como cuidar, né? Então, essa questão da criança, do desenvolvimento, como que tu vê os pais, né? Essa questão da aceitação, da não aceitação, do cuidado, do tratamento. Me fala um pouquinho dessa questão dessas pessoas que cuidam, né? Que cuidam das crianças autistas. É todo um processo, né? Então, acredito que justamente tu falou que tu tem um filho, né? Então, vamos pensar aí. Muito provavelmente, né? Essa criança foi toda idealizada, planejada, sonhada, né? Tu criou toda uma fantasia, todo um universo ao redor dele.
E aí, quando nós temos uma criança, né, que vem neurodivergente, vem deficiente ou vem com alguma questão, é um luto que precisa ser vivido, né? Então, e muitas vezes a gente sabe que tem profissionais, saúde, educação, independente, tem profissionais e profissionais, né? Então, às vezes vai também do tato da pessoa que observou, então, né, que essa criança, que esse sujeitinho aí tá se desenvolvendo diferente, como que vai chegar para essa família? Se essa família, num primeiro momento, ela foi acolhida, né? Ou ela foi vista, talvez, com uma culpabilização, né? Apontando o dedo. Então, isso faz diferença para os pais na hora de aceitarem, né? E nós, profissionais, temos que ter muito esse tato de conquistar a família. Então, o primeiro momento, claro, eu tenho muita preocupação em conseguir ganhar as crianças, né? Então, quando vai vir um pacientinho novo, eu sempre converso com os pais, o que ele gosta, né? Se tem um personagem, alguma coisa. Eu tento justamente na minha roupa, numa estampa, alguma coisa, colocar algo que vai chamar atenção, para que essa criança queira criar um vínculo comigo. Contigo. Mas eu também tenho que criar com os pais, né? Sim. Então, tá bem aberta, dizer para eles que eu entendo, que eu sei que é um momento. No acompanhamento com autistas é muito importante ter essa troca, esse diálogo muito próximo, né? Então, na medida do possível aí, das correrias, porque a gente tem que dar conta de atender a criança, tem que dar conta de assistir os pais, e ir na escola e fazer reunião. Sim. Mas, às vezes, tudo que os pais precisam naquela semana é que tu chame eles para dentro do atendimento, deixa a criança, se ela já brinca, ou enfim, explorando um brinquedo num cantinho, e tu escutar esse pai e essa mãe, né? Como é que tá? Assim como o trabalho não ser algo engessado, né? Ó, tu precisa fazer isso aqui, esse é o plano de atendimento do teu filho. Às vezes não funciona para uma família. Sim. Né? Então, a gente também tem que ter assim, ó, eu preciso que tu me diga se isso funciona na realidade de vocês. Porque eu também não tenho como vir com uma ideia utópica, né? E achar que vai funcionar. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim como a gente sabe que muitas vezes, e primordialmente as mães, né? Muitas vezes quem acompanha essas crianças são as mães. Sim. Né? Às vezes porque os pais tomam o lugar de provedores, são eles que trabalham horas exorbitantes para ter dinheiro para arcar com o atendimento, né? Mas é muito mais difícil a gente ver pais no consultório do que mães. Sim. E aí, muitas vezes, essas mães, justamente, elas acabam se perdendo enquanto mulher. E aí elas deixam de ser, né, a Patrícia, a Maria, a Joana, e elas passam a ser a mãe do fulaninho. Sim. E eu acho que esse também é um trabalho muito importante, assim, é algo que a gente sempre fala, né, e é bom, que nem no meu caso, eu tenho alguns psicólogos de referência, para, na medida do possível, encaminhar essas famílias para um atendimento também. Sim. Para que elas sejam vistas, né, assim como ajudar essas famílias a fortalecer as suas redes de apoio, né? Para que essas mães tenham uma tarde para ir tomar um café com uma amiga, uma noite para sair jantar fora, para que elas consigam se cuidar também, né? Cuidar de quem cuida. Sim. Porque senão elas passam só envolvidas com essas crianças, assim, e isso acaba virando o mundo delas, né? E eu acho que tudo é de um equilíbrio, assim, mas que não se consegue de uma hora para outra. Sim. Né? Eu falo agora não como apresentadora, mas como mãe, né? Eu acho que tudo isso, ele é muito válido, não somente para as mães de crianças especiais com, né, enfim, autismo ou qualquer outro tipo de deficiência, mas para todo tipo de mãe, né? Eu sei que, assim, quando eu tive meu filho, a questão do puerpério é um baque, tanto de hormônios quanto emocionalmente. As mães a gente fica perdida, assim. E eu acredito que toda vez quando eu falo no meu Instagram sobre maternidade, muitas pessoas, muitas mães, muitas mulheres vêm e me questionam em relação a isso, né? Ai, Manu, como é que tu dá conta de trabalhar? Como é que tu dá conta de se divertir? Porque eu posto no meu Instagram também, me divertindo. Como que tu dá conta de tudo, né? E eu sempre digo assim, a verdade é que eu não dou conta de nada, né? Assim, a gente faz o possível para que o filho esteja bem, esteja cuidado, esteja saudável, esteja acompanhado, né, psicologicamente. Mas a gente nunca pode esquecer
da gente também, sabe? Uma coisa que eu sempre digo pras mães ou pras meninas que estão grávidas e me procuram é que o principal é não esquecer de si mesma. Porque, óbvio, quando a gente tem um filho, aquele filho se torna nossa vida, assim, né? Eu hoje não me imagino mais sem meu filho. É aquilo, assim, a gente faz o que for preciso pra ver eles bem, né? Mas a gente não pode se esquecer como pai, como mãe, como mulher, como homem... até pela questão da relação do casal, né? Porque eu acredito que seja muito difícil em meio a questão de descobrir o autismo do filho, né? Ter todo esse luto, como tu falou, né? Achei muito interessante tu usar essa palavra, porque realmente é uma coisa que tu tem que absorver, né? Não é fácil, é difícil. Toda vez que qualquer tipo de criança tem algum problema, é difícil dos pais lidarem com isso. Então, eu imagino a dificuldade que os pais de crianças, né, que tem que ter essa questão de ser mais assistida, tem de ter essa intimidade, essa questão da conexão com o seu próprio eu. E eu acredito que isso é muito importante, né? Então, como tu disse, não tratar só a criança, mas tratar de quem também cuida da criança, né? Eu acho que isso é muito legal. E a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero te perguntar assim, ó, hoje em dia a gente vê essa questão de muitas crianças sendo diagnosticadas, né, mais cedo, né, é questão ali pelos 2 anos, né? O ideal seria. O ideal seria, né? Me conta um pouquinho dessa questão do diagnóstico, de como ele ocorre. Quando que os primeiros sinais começam? Num atraso de fala, num atraso de andar, de caminhar? Como que vocês começam a identificar isso em uma criança? Então, como eu disse, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a pessoa, ela nasce com essa condição, mas tu só vai conseguir observar conforme essa pessoa, então essa criancinha vai crescendo, vai se desenvolvendo. O que nós temos, e eu digo nós, não só terapeutas, nós pessoas, porque tem materiais muito bons, né, que são disponíveis aí na internet, que são gratuitos, que são materiais para a gente poder, então, mapear os marcos do desenvolvimento infantil. Que é tu conseguir observar assim, não, dentro do esperado, o que uma criança com 6 meses tem que estar fazendo? O que uma criança de 1 ano, né? Então, tu vai pensar assim, bom, não é que com 1 ano tem que estar fazendo. Um exemplo muito bom, digamos, é o caminhar, né? Ou aquele sinal de 1 aninho que a gente faz para a criança fazer na foto, né, do aniversário. Então, não necessariamente ela tem que estar caminhando sozinha com 1 ano. Né? Tem crianças que com 9 meses estão caminhando. Tem crianças que com 1 ano e 2 meses. Mas se a criança está com 1 ano e meio, 1 ano e 8 e ainda não caminha, é um sinal de alerta dos marcos do desenvolvimento. Né? Isso que tu falou da fala. Geralmente, né, isso é muito comum, é um dos primeiros sinais que se observa. Né? Mas também é sinais de que às vezes são negligenciados. Né? De que a criança aí, por volta de 1 ano e meio, ainda não está falando sílabas, né? Não tá tentando um mamar, um papar, uma comunicação aí, uma lalação. E aí, mas o que a gente vê muito? Às vezes menino. Mas menino demora mais para falar. Né? Não temos essa diferenciação nos marcos. Menino ou menina deveria falar mais ou menos na mesma época. Então, a carteirinha que a gente tem, que muitas vezes a gente conhece pela carteirinha da vacina, aquela caderneta, que teve uma época que o Ministério da Saúde distribuía, teve uma época que as famílias tinham que imprimir de casa, eu acho que agora estão distribuindo de novo. Acho que sim. Na caderneta da criança tem os marcos de desenvolvimento para acompanhar. E às vezes as famílias não são bem instruídas, né? Nos postinhos de saúde, ou até mesmo pelo próprio pediatra, médico da saúde da família. Mas ali tem os marcos que tu pode acompanhar. Então, sempre que alguma coisa destoa, é um sinal de alerta. Né? Nós temos também um checklist, que é bem importante, que ele é recomendado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças até os 3 anos de idade, né, tenham sido feito, que os pais tenham respondido por essas crianças. O que a gente mais usa no Brasil é o MChat, que são 20 perguntas de sim ou não, que a família vai responder, então, observando o comportamento dessa criança. E aí, depois, qualquer profissional da saúde, na rede pública ou privada, pode corrigir esse teste. E aí, pela pontuação, tu vê se ele tem sinais de alerta para autismo ou para transtornos do neurodesenvolvimento ou não. Né? E uma fonte, assim, que é primordial para que a gente tenha essa observação, muitas vezes são as educadoras, né? O pessoal das escolas. Sim. E a gente sempre fala, por quê? Porque a prof vai ter uma turma ali com 10, com 20...
E aí, se 19 estão indo para um lado e um tá indo para o outro, elas já conseguem observar. Porque às vezes os pais, né, a criança fica o dia inteiro na escola, porque os pais têm que trabalhar, de noite estão cansados, tem que correr para dar banho, para alimentar, para botar dormir, né? Então, às vezes, algumas coisas os pais realmente demoram para perceber. Né? Às vezes são filhos únicos, e aí, não querendo falar de uma forma ruim, mas daí não tem um irmão para comparar. Pra comparar, sim. Né? Então, muitas vezes as crianças veem aí filhos de pais jovens, filhos únicos, né? E eles percebem, não, mas foi a prof que me falou. Uhum. E aí, como eu disse lá no início, né? Nós temos ali critérios diagnósticos para autismo. Então, vem com algum desses rastreios ou com algum parecer da escola, alguma coisa de que, ó, tá destoando, a gente observou que tem alguma coisa diferente, aí a gente vai para avaliações mais completas e sempre que possível, né, sempre que for conseguido, então, organizar, a gente pede, passa por mais de um profissional, né? Às vezes a gente sabe que na rede pública também o SUS aí corre para tentar dar conta de tudo, né? Mas consegue que um psicólogo e um fono veja, né? Ou um fono e um pediatra. Então, mais que um profissional vejam para que os dois consigam trocar pelo menos uma ideia breve, nem que seja por formato de documento, né? Bateu mesmo? Vamos fechar esse diagnóstico ou não? Sim. Né? Porque é uma coisa que a pessoa vai levar para a vida inteira, né? A princípio, depois não se retira um CID, né? Então, eu acho que é bem importante ter esse cuidado, né? Esse tato e conversar com as famílias também, porque às vezes elas querem um diagnóstico, né? Elas querem saber o que está acontecendo. Sim. Mas, dependendo da criança, às vezes é melhor tu colocar 6 meses numa avaliação / intervenção para poder ter certeza, né? Não, eu vou fechar isso, do que em 2 meses, uma avaliação breve, tu fechar um diagnóstico e aí depois essa criança evolui e aí tu vê que, errei no diagnóstico. Sim. E aí como é que tu vai tirar? Sim. Né? Pode até ser questionado, mas então vamos com calma, né? Acolhe essa família e espera para dar um diagnóstico lá para frente. Eu acho muito importante tu ressaltar, né, essa questão de que o diagnóstico, ele não é uma coisa rápida, né? Ele é uma coisa que demanda um tempo, demanda avaliações, demanda infinitos testes, né? Pra criança saber se realmente tem, ou adulto, enfim, né? Hoje a gente vê muitos adultos descobrindo. E eu, assim como, né, falo como mãe, eu vejo a importância da escola, né? Nessa questão, bem como tu disse, das profs observarem. Porque eu me lembro que o meu filho, ele entrou na escola ali com 1 aninho, porque ele nasceu em 2020, então, ano de pandemia, ele ficou 1 ano em casa, e aí no finalzinho do ano, ele foi pra escola. E eu sempre brinco, né, que o Pedro, quando ele foi pra escola, ele andou com 11 meses. Mas ele ainda tava nas silabazinhas, sabe? Não tava bem ainda. E aí já começa, né? Aquela, meu Deus, ele não tá falando. Meu Deus, e agora? E agora? Tem 2 meses. Se daqui 2 meses ele não falar, já dá uma preocupação. Porque hoje em dia... Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Com essa questão das informações, é bem o que você disse, né? Muitas vezes a gente olha na internet e pensa, ai, eu tenho isso, isso e isso que a pessoa tá falando que é o checklist do autismo. Meu Deus, será que eu sou autista? Será que o meu filho é autista? Né? E eu lembro que o Pedro, ele andava, mas ele ainda não falava muito bem. E ele tinha uma amiguinha que ela ainda engatinhava, mas ela falava super bem. E aí, conforme o convívio que eles foram tendo, parece que um foi adquirindo a habilidade do outro. E quando eu vi, estavam os dois andando e os dois falando super bem. Então, quando que... Agora uma pergunta, assim, bem fora do roteiro. Quando que tu acha o tempo ideal para a criança entrar na escola? Porque se o diagnóstico do autismo, né, ele começa a ser ali feito perto dos 2 anos, quando que tu acha que mais ou menos a criança deveria ingressar na escola? Eu acho que a família tem que pensar muito esse tempo de qualidade na escola, né? Infelizmente, é isso. A gente tem que pensar que nem sempre é possível, né? Tu dá conta de tudo. É uma realidade, né? Eu não recomendaria, justamente, uma criança de 1 ano passar o dia inteiro. Mas, às vezes, os pais não têm o que fazer. Sim. Né? Mas aí a gente tem... Eu não vou saber de cabeça agora, mas eu acho que até os 5 anos, né? Até ir pro pré-1, que seria Isso. Início da educação, né? Final ali
da educação infantil, início do fundamental, de que a criança ela pode ter mais faltas, né? Que ainda não entra naquela obrigatoriedade ali. Então, se tu conseguir colocar uma criança cedo, que nem tu falou, o teu começou com 1 ano, mas, que nem hoje, assim, é uma terça-feira, tá chovendo, e eu tenho a possibilidade de buscar o meu filho mais cedo, ou de não mandar pra escola, ficar com alguém. Quando ele é pequenininho, tu pode fazer isso. Porque eu acho que é essa questão de equilíbrio, né? Coloca meio turno, porque tem crianças que desde pequenininha não vão suportar. Eu lembro que eu tinha uma pacientinha que os pais brincavam. Ela veio aí para uma avaliação justamente de atraso do neurodesenvolvimento e de suspeita de autismo, não fechou, né? Na época, ela tinha 1 ano e 9 meses, e a mãe brincava de que a menina era CLT também, porque ela ia às 7 e pouquinho da manhã para a escola, e eles pegavam às 6:30 da tarde. Sabe? Então, é importante esse olhar da escola? Mas as profs, justamente, elas tinham 20 para dar conta, né? Então, ela estava atrasada para comer sozinha com a colher. Mas eu fui observar na escola e aí, às vezes, estava ali no final da refeição ali, né? Do horário do lanche. E a prof estava dando na boca dela a comida, porque tinha os outros, entendeu? Tinha que seguir a rotina. Então, não dava tempo para ela tentar errar a boca, derrubar a comida, enfim. Isso tu vai fazer em casa, essa sujeira. Né? Mas, assim como tu falou, essa socialização com outras crianças. Porque não é toda criança que vai se desenvolver da mesma forma. Então, justamente, uma vai começar a caminhar primeiro, uma vai começar a falar primeiro, né? Tem crianças que são muito boas de memória, tem crianças que são muito boas em imitação, né? Então, cada uma vai, e é nessa convivência que eles vão explorando e se desenvolvendo muito bem. Mas o de 1 para 1 também é muito importante. Né? Então, aquele momento ali, justamente, de que, daí é sempre isso que eu falo para os pais. Eu sei que de dia de semana é uma correria, tu tem que dar conta da rotina do adulto. Mas no final de semana, senta com a criança, coloca ela comer sozinha, deixa ela se sujar, deixa ela tentar colocar e tirar o tênis sozinha, sabe? Ela tem que tentar. E aí, muitas vezes, isso é o que as famílias acabam procurando e acaba sendo o trabalho do terapeuta. Né? Isso que as famílias, por algum motivo, não dão conta, não conseguem, não têm essa informação. Então, eu vou estimular a criança em atendimento, vou orientar a família para que eles possam fazer isso nos momentos que eles conseguirem. E aí, é um trabalho em conjunto para que tudo dê certo, né? Ai, que bom que a gente tem profissionais, assim. Eu fico muito feliz e eu bato muito nessa tecla do tentar, sabe? Porque eu sou uma mãe que... Bom... o meu filho tem avó, né? A minha mãe é avó e eu sempre brinco, né? Que as avós, elas estragam os netos, né? Como psicóloga infantil deve entender a minha fala. Porque a avó quer sempre fazer tudo, quer sempre, né? Mimar e tudo mais. Mas eu bato muito nessa tecla do tentar, né? Toda vez que meu filho traz assim... mãe, mas eu não consigo. Eu disse, mas tu tentou, né? Eu sempre digo, se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar. Mas primeiro você precisa tentar sozinho. Porque eu vejo muitas vezes algumas crianças que assim, mas é que ele não anda sozinho. Tá, mas toda vez que a criança tenta andar, tu tá segurando as 2 mãos dela? Mas a criança ainda não come sozinha. Tá, mas toda vez é você que dá na boca dela? Como que uma criança vai se desenvolver também se tem essa negligência na questão de não deixar a criança tentar, né? Acho que isso também é muito importante. E eu quero que tu me explique um pouquinho, porque eu não tenho muita informação, não tenho muito conhecimento sobre isso e gostaria de saber sobre o ABA, né? Me explica o que é, porque eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo também não têm essa informação e como que funciona essa metodologia. O ABA é uma ciência, né? Então, começamos por aí... Porque já pega no calo, então, de todo terapeuta, de todo profissional que trabalha com ABA, quando chamam de método ABA, já. Perdão. Dói no coração. Perdão. Me explica como funciona essa ciência. Eu te disse que eu não tinha muita informação e é justamente, sobre. Mas é que por quê? É uma ciência, por quê? Porque a gente tem embasamento científico, né? Tem muitos estudos de metadados. E seria, então, uma comparação como a matemática, né? Tem uma forma de ensinar, tem aí seus padrões e a gente tem comprovação científica de que funciona. Né? Então, por isso que a gente tem essa diferenciação. Mas acontece muito que é justamente isso, né? Existem muitos métodos e existem muitos métodos eficazes, né? Mas o ABA, então, ele é
americano, né? Ele, trazendo, então, para uma tradução aqui do Brasil, seria a análise do comportamento aplicada. Então, por isso que espera-se que quem trabalhe com isso, né, quem faça, tenha alguma especialização em análise do comportamento, né? Infelizmente, aí também, agora tem aí cursinho online, né, de poucas horas, é uma cidade sem lei aí, porque não está regulamentado do jeito que deveria, né, mas... o bom seria, né, que os profissionais tivessem, então, essa formação específica para poder trabalhar com isso. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer e por que é muito ligado, né, embora não seja só para isso, mas por que é muito ligado, então, com o tratamento de crianças e de pessoas autistas? Porque o ABA, ele vai trabalhar com o comportamento. Basicamente, o que a gente vai pensar? Tudo que a gente faz é comportamento, né? Então, nós temos comportamentos como o de respirar, que é algo que a gente não precisa parar para pensar. Não, agora eu vou respirar. Não sei quando a gente tá nervoso, né? Mas, senão eu não preciso parar para pensar, agora eu preciso respirar, né? É um comportamento que vem automático, que é um comportamento reflexo. E tem comportamentos que a gente emite que são aprendidos, né? Então, que nem no caso, eu sei que hoje foi um dia difícil, eu cheguei em casa, não deu tempo de fazer, né, arrumar a louça, enfim... E aí, se eu disser assim pra minha namorada, mas não tirei a carne, sabe? Não vai dar tempo de descongelar. Ela vai dizer, vamos pedir alguma coisa pra comer. Então, é um comportamento aprendido, porque eu sei que dependendo como eu me comportar, a resposta dela vai ser essa, eu não vou precisar cozinhar, né? Um exemplo bom é quando a gente vai com uma criança no supermercado, né? Tu tá passando lá nas prateleiras e aí ele se agarra numa bala fine. Né? Só que aí, quando vê, sei lá, final do mês, ou tu tá correndo, ou tu não desceu com a carteira, desceu só com o dinheiro do bolso, tu não quer comprar. E aí tu fala, não, hoje tu não vai levar. Ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, ele vai... Né? Ele vai, em algum momento, o que tu vai fazer? De duas uma, e geralmente é essa a resposta. Tu vai dizer, tá, leva, entendeu? Para de fazer escândalo no mercado, tá todo mundo olhando. Sim. Qual é a probabilidade de a próxima vez que tu for no mercado, ele emitir esse mesmo comportamento? Sim. Porque ele já te dobrou uma vez, né? Então, o ABA, ele vai trabalhar com isso. Ele vai ver quais são os excessos comportamentais. E aí, no autismo, a gente tem as estereotipias, as ecolalias, né? Comportamentos inadequados ou disruptivos, porque tem criança que se morde, que se machuca ou machuca o outro. E o que eu posso fazer para que esses comportamentos diminuam? E comportamentos que vão vir, então, em déficit, né, que vão estar em atraso, e como que eu vou trabalhar para que essa criança adquira o seu comportamento, né, como a fala, que a gente tem muitos autistas que são não verbais, né, ou então que falam de tudo, mas não comunicam nada, e aí não vai ser só o fono que vai trabalhar isso, né, o analista do comportamento também pode entrar aí, a não ser, é claro, que essa criança tem alguma questão motora, alguma questão que aí, com certeza, não é o meu papel, né, e ali intervir, não vou tocar na criança, não vou, né, mexer ali no orofacial dela, mas se for uma questão de adquirir essa habilidade de fala, né, orientado aí pelo fono, enfim, um trabalho em conjunto, a gente vai trabalhar para que ela adquira, né, esse comportamento verbal aí que ela precisa ter. Então, o analista do comportamento, ele vem nisso, né, eu vou observar que comportamentos a gente precisa adquirir, melhorar e aumentar, e quais a gente precisa, então, diminuir, extinguir em algumas hipóteses, né? Como no caso de crianças que se agridem ou agridem os outros. E aí, a partir de um planejamento, de uma coleta de dados, a gente vai ensinando, então, essas habilidades. Certo. Então, tá bom. Acho que a nossa conversa, ela foi bastante esclarecedora, né? Eu acredito que a informação sobre, né, é muito importante, não só para os adultos, não só para as famílias que estão passando por esse momento do descobrimento do autismo, né, no filho, ou enfim, de si mesmo, né, porque hoje temos muitos adultos. Mas eu acredito que o acompanhamento psicológico em qualquer tipo de criança é muito importante, sabe? Eu falo por mim, assim, o meu filho, desde que ele começou a terapia até então, ele, evoluiu em vários quesitos e principalmente nessa questão da autorregulação, do autocontrole, né, de entender as emoções, porque é muito difícil pra criança, né? Eu lembro que eu pensava, meu Deus, a pior parte vai ser quando ele for
for bem bebezinho, porque a gente não vai conseguir se comunicar direito, o que eu vou fazer? Mas conforme ele for crescendo, é muito mais difícil de lidar com as emoções, de entender as emoções e de fazer com que ele entenda, né, as próprias emoções. Então, te parabenizo pelo teu trabalho, acho, assim, essencial, né, pro mundo inteiro e muito legal, assim, esse trabalho com as crianças autistas, porque elas merecem, né, essa atenção que elas precisam ter, né. Quero te agradecer por vir aqui, por trocar essa ideia contigo, foi muito legal. E quero que tu deixe aí, quem sabe, uma dica, uma frase, alguma coisa que tu queira passar para quem nos está assistindo, né? Que tu acha aí importante que as pessoas saibam sobre o teu trabalho. Eu agradeço o convite, né? Muito legal poder falar. Para além da clínica, é justamente isso, assim, eu gosto muito de levar informação e conhecimento para as pessoas, então o meu trabalho ele também se estende, né? Eu faço palestras em escolas, em outros ambientes também aí, né? E porque é isso, às vezes as pessoas elas não têm a informação porque ninguém chegou e explicou de uma forma que tu entenda, né? E eu acho que isso é bem legal, a gente poder levar conhecimento para as pessoas. E eu acho que um recado, assim, justamente para o público em geral, né, mas pensando aí nessa questão do infantil e das crianças, eu acho que eu partiria disso, assim, de que as pessoas se conscientizar de que tu não precisa ter um diagnóstico, né, tu viu que tem alguma coisa que tá destoando, procura um especialista, procura uma intervenção e coloca essa criança para ser assistida, né, se o diagnóstico vir ou não, é uma consequência, né? Mas começa a trabalhar isso. Como eu falei, é importante a gente ter um tato e um acolhimento com os pais, mas daí que a gente pega naquela parte delicada de que todo pai quer o melhor para o seu filho, né? Então, quanto mais tu esperar, o prejudicado vai ser essa criança lá na frente, né? Então, coloca ela para ser assistida e no meio tempo aí, vamos te assistir também, pai e mãe, né? Vamos ver aí o que pode ser feito, mas vamos ter esse olhar, né, diferenciado para as crianças aí, porque eles são sujeitinhos em constituição, em desenvolvimento. Sim. E se nós que somos os adultos aqui não conseguirmos dar esse olhar, dar esse acolhimento, eles vão ficar perdidos mesmo, né? Porque eles estão aí aprendendo a ser um ser humano, a ser um sujeito, né? Então, acho que eu partiria daí, dessa dica. Tá bom. Muito obrigada, Patrícia, pela tua participação e muito obrigada a todos que estão assistindo o EstampaCast. Você pode conferir tanto no YouTube quanto ouvir no Spotify todos os EstampaCasts que acontecem aqui e quero finalizar também agradecendo novamente os nossos patrocinadores, a Clipe e Juí e a Loja Incógnita, que inclusive é a roupa que eu estou vestindo hoje. Muito obrigado e até a próxima!